Shalom, shalom. Alguém reconhece esse lugar? Quem reconhece? Sim, esse é o Galpão do Monte da Luz, onde há quase 40 anos a igreja se reúne para orar. Que por sinal foi uma das coisas que me atraiu nesse ministério da Igreja Irmãos Menonitas Renovada, há muitos anos atrás, aproximadamente em 1998. Quando eu conheci esse ministério, o corpo de obreiros tinha por hábito estar nesse local aqui. Era muito diferente, era um galpão de madeira, um chão de terra batida, não havia bancos assim, ó. Os únicos assentos eram tábuas que se estendiam pelos cantos das paredes, dos dois lados eram os assentos, e o meio era um galpão vazio, onde era realizada poderosas vigílias. E todas as quartas-feiras de manhã, todo o corpo de obreiro do ministério se reunia para orar aqui, das 8 da manhã até o meio-dia. E esse hábito deles me chamou muita atenção, porque eu vinha de um ministério que não era muito de oração. Então eu me sentia meio que perdido naquele ministério, onde todos tinham a sua vida cristã, mas não tinham uma vida de oração. Então uma das coisas que me chamou a atenção nesse ministério da Igreja Irmãos Menonitas Renovada foi essa aliança que eles tinham de toda quarta-feira estarem aqui de joelhos, orando, clamando, das 8 da manhã até o meio-dia. Isso porque o pastor presidente, o pastor José Manente, ele sempre teve esse hábito de oração, de longos períodos de oração, longos períodos de comunhão com Deus. Então uma das coisas que me chamou a atenção. Então eu comecei a participar, eu comecei a fazer parte desse grupo que vinha, mesmo não sendo do ministério, e acabei me aproximando no ministério. Foi quando eu comecei a trabalhar aqui no Monte como voluntário, e aqui acabei casando com uma jovem do próprio ministério, uma jovem que ficava na cantina, no caixa da cantina, e estamos casados até hoje. Eu passei a orar e passei a fazer parte do ministério, e passei a fazer parte do grupo de oração, e é algo que foi passando o tempo, mas eu fiz o máximo para manter esse hábito de oração, ou no monte, que seja no monte, ou aqui no galpão, onde eu sempre gosto de estar orando, é aqui no galpão. Muitos vêm aqui para orar no monte, lá, a grande maioria vem no monte. Acho que só eu que devo orar nesse galpão aqui, ou então na igreja, na sede. Toda quarta-feira, sempre que dá. Se eu estiver em casa, então guardei esse hábito de estar orando. E hoje, nessa quarta-feira, me veio a recordação. Eu gostaria de compartilhar com vocês. E gostaria de convidar vocês também a ter um período de oração na sua vida. Como vai a sua vida de oração? Reserve um período de oração, que seja pouco tempo. Vai criando um hábito, porque é hábito. É um hábito que você vai gostando e vai aumentando. E quanto mais você vai se habituando, mais você quer. E é normal as pessoas falarem: mas não é pelo muito falar que vai ser ouvido. Mas não é questão do muito falar, é questão do tempo na presença de Deus. Geralmente quem fala isso é porque vê a oração como um canal de petição. A oração é: Senhor meu Deus, me dá isso, me dá aquilo, abençoa, abençoa, visita o hospital, visita o que, bababá. É só pedindo, despachando aquela lista de pedidos para Deus. E para a grande maioria das pessoas, oração é isso. Oração é o momento de pedir, de orar. Mas para quem tem o hábito de longos períodos de oração, se você conversar com eles e se você passar um tempo com eles, você vai ver que a menos coisa que eles fazem, o menos que eles fazem na sua oração é pedir. Eles estão preocupados com aquele momento na presença de Deus. É de adorar a Deus pelo que Ele é de louvar a Deus pelo que Ele fez na sua vida, por tudo que Ele já fez. E o mínimo é pedir. Às vezes escapa um pedido aqui, um pedido ali, um desejo aqui, ou um pedido de livramento. Mas
A maioria dessas pessoas que têm longos períodos de oração, eles estão adorando a Deus. Tudo que eles querem é a presença de Deus. Então, quando a pessoa disser, não precisa orar muito não, porque não é pelo muito falar. Não, o que Jesus estava querendo dizer é que não é pelo muito você pedir que você vai ser ouvido. Mas quando você reserva um tempo para passar na presença de Deus grande, aí você pode ter certeza que aquele momento de comunhão vai fazer muita diferença na sua vida. Por isso eu gostaria de te convidar a criar esse hábito, que seja pouco tempo. Mas eu só consigo orar uns 15 minutos. Então faz o seguinte, faz uma lista de pedidos e deixa do seu lado, mas você não vai pedir nada, você vai apenas adorar a Deus pelo que Ele é. Fala um versículo de um salmo, fala uma estrofe de um hino que você gosta, que ela vai direto a Deus, que você percebe que aquela frase está adorando a Deus, e começa a adorar, e começa a falar para Ele o quão bom é estar naquele momento reservado somente para conversar com Ele. Tire um momento de comunhão com Deus. Tirar um momento de oração não é apenas pedir. É claro que Ele disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque há coisas que nós precisamos, há momentos que nós precisamos pedir mesmo. E todo aquele que invocar, o Senhor ouve. Mas mude o seu hábito de oração e reserve um período apenas para adorar, para conversar com Ele. Converse, fale para Ele o que você é, o que você acha de você, o pecador que você é, o necessitado da misericórdia de Deus que você é. Essa miséria que você precisa muito da presença dEle, que você depende do perdão dEle. Quando a palavra do Senhor diz, as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, é porque tudo que nós merecemos é ser destruído e consumido. Mas a misericórdia do Senhor, aquela que Davi disse, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então aquele que reconhece a bondade e a misericórdia de Deus, ele quer estar todos os dias na casa de Deus, não necessariamente no templo físico, mas na presença de Deus, seja diante do altar de Deus, conversando com Deus, com o seu Pai, tá? Então faça isso, comece a orar, de repente você vai perceber que você aumentou o tempo, você já está orando meia hora, daqui a um pouco você está orando 1 hora, daqui a um pouco passou 2 horas e você não percebeu, daqui a um pouco alguém já está olhando para você e fala, nossa, você orou 3 horas, você não vai perceber e você vai começar a se esconder, e quanto mais aumenta a sua comunhão, mais isolado com Deus você vai querer ficar e passar horas e horas na presença de Deus, tá bom? Então chega de falar e vamos dobrar nossos joelhos. Eu gostaria de convidar a você, entre nesse propósito, faça esse propósito 3 vezes ao dia, ou então faça 3 pequenas orações por dia, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. E me siga aí porque eu vou explicar para você o porquê desses horários, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde, tá bom? Shalom, shalom. Fiquem todos aí na paz do Senhor Jesus. E eu gosto aqui, deixa eu mostrar para os irmãos, de orar assim, com a cadeira voltada para essa direção. Por quê? Porque é exatamente nessa direção que está Jerusalém. Então eu gosto de orar voltado para a cidade de Jerusalém. Shalom, shalom. Vamos dobrar nossos joelhos.